Pode começar? Alô? Boa tarde. Vamos dar início a mais um encontro paralelo do 20º Salão do Livro Infantil e Juvenil e também a comemoração dos 50 anos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Hoje essa discussão vai ser com a professora Sônia Travassos e com a professora Vanessa Camasmi. E nós vamos estar discutindo aqui a questão da biblioteca escolar, que aqui no município a gente chama de sala de leitura, né? Essa já é até mais uma das questões, o próprio nome já nos remete a uma série de discussões, né? Então, tanto a Sônia quanto a Vanessa, elas fizeram as suas teses de doutorado discutindo a questão do que seria essa leitura literária na escola, né? E a função, o lugar, né, importante da biblioteca nessa formação do leitor literário, né? Então, a gente está focalizando mais na leitura literária, mas a gente sabe que, inclusive, depois a gente pode deixar isso para o debate, que a biblioteca escolar ela tem várias funções, né? Mas que a gente entende a literatura nessa perspectiva formativa, né? Então, como que a leitura literária circulando na escola, ela exerce esse lugar formativo. A gente está aqui também no Salão do Livro, né? Que é um lugar em que a literatura é a nossa grande protagonista aqui do salão, né? E a gente defende essa literatura de qualidade, que é uma literatura que o Brasil tem produzido com muito vigor, né? Com autores formidáveis que estão aqui no salão, muitos deles estão aqui, né? Com as suas obras sendo lidas, com suas possibilidades de conversa. Então, o salão também é esse lugar em que a gente encontra os autores, que a gente encontra os pesquisadores e que a gente encontra os livros, né? Principalmente os livros em que a gente pode escolher muitos livros. Os estandes estão com livros, né, de várias editoras, então reunir as obras infantis não é simples. A gente sabe que as livrarias elas têm uma seção infantil muito reduzida, né? Então o salão é um lugar importante da gente conhecer também essas produções. Então, eu vou passar a palavra para a Sônia, depois para a Vanessa, e a gente abre para o debate, que eu acho que é importante que a gente possa estar discutindo algumas coisas. Então, Soninha. Obrigada, Patrícia. Obrigada por vocês estarem aqui, Jenny, vocês também, muito obrigada pela presença. Vou falar um pouquinho assim da minha tese, né, que foi feita aqui o trabalho de campo foi feito nas salas de leitura do município do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal. Eu fiz um PowerPoint para me guiar, mas eu vou falar assim rapidamente para a gente poder depois abrir para o debate, que vai ser mais interessante, né? Então, eu trouxe aqui só para vocês saberem que a gente partiu, né, da questão da lei, né? Existe uma lei que há uma obrigatoriedade, terá, né, a partir de 2020, de que haja bibliotecas escolares em todas as escolas brasileiras, e a gente partiu daí para discutir o que se faz numa biblioteca escolar ou numa sala de leitura, né? Basta ter livros ou basta ter a pessoa, o bibliotecário, uma pessoa para tomar conta? Qual é o lugar da sala de leitura na escola ou da biblioteca escolar, né? Quais são as funções dela? Então, a gente partiu daí e, então, fomos pesquisar algumas salas de leitura que tinham um reconhecimento pelo trabalho que já desenvolviam, porque justamente a gente queria ver o que dava certo, né? o que era interessante, né? Como é que as pessoas se articulavam nessas salas de leitura para desenvolver os seus trabalhos. Aí a gente fez um trabalho de estudo de caso, né? Que a gente foi a 5 escolas primeiro, e depois a duas dentro dessas 5, para investigar, ver como é que elas faziam. Essas salas de leitura foram indicadas, primeiramente, pela própria SME,
porque são salas de leituras que foram premiadas, salas de leituras que desenvolviam um bom trabalho com relação aos espaços, aos acervos, ao trabalho mais cultural, de inserir a sala de leitura no contexto, né, no seu entorno também, procurando trazer um público de fora também para a escola. Então, nós fomos observar essas 5 salas de leitura e depois escolhemos 2 para fazer um trabalho mais aprofundado, né? E aí a gente viu, né, que, do ponto de vista da gerente de mídia e educação daqui do Rio de Janeiro, tem essa ideia de que a biblioteca seria a sala de leitura seria um espaço central na escola, que estaria desencadeando projetos para a sala de aula, para o entorno, para a comunidade, né? Que seria um ponto central. E que as professoras que eu entrevistei também viam a sala de leitura dessa forma, como um espaço central na escola, o que elas buscavam que fosse. Né? E depois a gente vai ver que, na verdade, mais do que ser um espaço central na escola, e aí a gente viu na tese, é um espaço que funciona em rede, vamos dizer assim, em teia, né? Com os outros elementos da própria escola e de fora da escola. Isso a gente foi vendo também na nossa observação. Né? Então, a gente ficou um ano em campo, né, observando essas escolas e percebendo, né, no município a gente tem uma problemática aqui, que os professores apontaram, que muitas vezes o professor que é responsável pela sala de leitura, ele é deslocado muitas vezes para cobrir faltas de professores, e que isso era um entrave, né? E algumas dessas salas de leitura não acontecia isso, então nós escolhemos essas salas de leitura também por isso e por estarem integradas, né, ao próprio projeto pedagógico da escola, né? Porque isso foi outra coisa que a gente viu também na nossa análise, né? Que um projeto, para ele, né, uma das coisas que alicerça o trabalho da sala de leitura, ela está integrada, ela está conversando o tempo todo com o projeto pedagógico da escola como um todo, né? Para que ela encontre o lugar dela, né? Ela não é só um suporte, ela é mais do que um suporte para a sala de aula, né? Mas para isso ela precisa estar integrada, né, conversando com a escola como um todo, conversando, né, no sentido de ampliar esse diálogo também para as pessoas que estão fora da escola, né, os pais, os agentes culturais que visitam a escola, os artistas, né? Então, tudo isso a gente foi observando, né? Então, a gente analisou algumas categorias, uma delas a gente analisou, né, a partir do discurso das professoras, né, como é que elas viam o lugar da sala de leitura no projeto político-pedagógico da escola. E também quais eram as intenções, os movimentos da sala de leitura no cotidiano, como as professoras pensavam sobre isso. Então, a gente analisou um pouco os discursos dessas professoras, né, a partir de como é que elas viam esse espaço, que a biblioteca, que a sala de leitura era um lugar importante, por isso elas não podiam ficar substituindo outros professores, né? E que quando havia alguma situação, elas planejavam, né? Como a gente vai planejar para atingir esse lado mais cultural? Como a gente vai planejar para trabalhar a questão do apoio à sala de aula? Então, a gente analisou um pouco esses discursos e foi uma categoria importante que a gente entendeu essa categoria como sendo um dos alicerces para que esses trabalhos tenham sido reconhecidos e continuassem no seu caminho, né? Uma outra categoria interessante, importante, é a questão de como as salas de leitura lidam com o espaço e com o acervo, né? Porque a sala de leitura ela não é só o professor que está ali, ela não é só o acervo e ela não é só o espaço organizado, ela é um movimento dessas coisas todas, né? Então, a gente analisou como era essa ambiência, a intenção das professoras, como a sala de leitura ela pode modificar os seus ambientes para poder atender diferentes demandas do seu público, né, dos seus leitores, né, que esse espaço precisa ser flexível, que outra coisa muito importante que a pesquisa mostrou é que esse acervo que está dentro da biblioteca física precisa sair dali, criar espaços móveis de leitura pela escola, no pátio, nas próprias salas de aula, no refeitório. A gente viu que isso aconteceu e que foi muito importante no sentido de ampliar as possibilidades de leitura, não só dos alunos, mas também dos professores, dos funcionários da escola, que teriam, então, acesso à leitura dessa forma também, né? E também como se compõe o acervo, como se organiza o acervo. Então, isso aqui são algumas fotos de uma das salas de leitura que eu observei, né, como eles organizavam o espaço, né, como eles criavam cantos dentro da própria sala de leitura para se contar histórias, para se aproximar do acervo, como dispor os acervos de forma que atraísse os leitores, né, a quererem conhecer aquele espaço, né?
Então, aqui algumas outras fotos, o espaço de leitura no espaço do lado de fora, então ali um pé de livro, aqui um tapete de livros, em que as crianças mais autonomamente, sem a direção exatamente do professor, ela também tinha acesso à leitura dessa outra maneira, que também se mostrou uma coisa muito importante, né? Os professores também, então, quando o acervo circula, sai da sala de leitura e vai para a mão de outros professores que ampliam também suas possibilidades de trabalho a partir do acervo da própria sala de leitura, né? Teve uma categoria que a gente analisou, que eram as práticas com a leitura literária. Então, o que apareceu muito forte foi que, como quando a gente conta uma história, quando elas contavam uma história, como elas provocavam a reflexão dos alunos, como elas conversavam com os alunos a partir daquilo que os alunos tinham lido, como eles tinham percebido aquelas histórias. Então, a gente percebeu que as práticas com a leitura literária eram muito importantes, né? Também como tinham o acesso à leitura livre, os empréstimos de livros, né? Então, a sala de leitura ela permite uma série de movimentos para aproximar os leitores dos livros, né? Mas eu não vou ler aqui para a gente ir mais rápido. Então, mostrei algumas imagens da professora contando histórias, né? E sempre ela conversava com as crianças após as histórias. Então, isso mostrou uma coisa muito importante, porque muitas vezes as crianças queriam, a partir daquela conversa, levar aquele próprio livro ou levar livros parecidos com aquele. Então, isso mostrou muito importante também, né? E uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês é que, nessas escolas, as crianças eram chamadas a participar desse movimento de promover a leitura. Elas não estavam ali só como receptoras. Então, nessa escola, eles têm um grupo de leitores de história que visitam as demais salas de aula semanalmente, contando histórias, participam dos eventos. Então, são crianças que não estão apenas recebendo aquelas histórias, elas também são agentes de promoção dessas histórias, né, da literatura, né, participam de momentos culturais da escola. Então, eu trouxe aqui algumas fotos. E há um desejo das crianças, que são crianças do 5º, 6º ano, dos mais novos, eles querem ser desse grupo. Então, isso é muito interessante, porque eles treinam para ser, né? Então, eles treinam para ser do História Amando, que é o nome desse projeto, quando eles são mais novos, porque eles querem participar. E aqui tem uma cena que eu não vou ler agora para não me alongar, depois, se for o caso, a gente até volta, mas eu quero mostrar algumas fotos. Então, o que significaria isso, né? A criança, quando ela assume esse lugar de promover a leitura, assim como o professor faz, ela muda de lugar, ela experimenta um outro lugar, um lugar de potência, um lugar que ela reconhece como sendo uma coisa boa, um lugar de quem percebe que afeta o outro a partir da sua prática, no caso de mediação da leitura, né? Então, assim, elas dizem, né? Eu sou História Amando, eu sou do História Amando. As crianças falavam assim, não só mas eu sou o História Amando. O que significava para elas ser do História Amando, né? Significava isso, poder ser um sujeito, né? Ocupar um outro lugar, ser um sujeito que se constitui na cultura e que constitui o outro na sua ação também, né? Uma outra categoria que a gente viu também foi as articulações da sala de leitura com as salas de aula, com os demais professores. Isso foi muito importante também, porque as professoras, essas são professoras de turma que estão ali, se apropriam do acesso que elas têm ao livro, dos projetos que a própria sala de leitura propõe, elas se apropriam daquilo nas suas salas de aula para ampliar os seus trabalhos. Então, ali, por exemplo, é uma caixa circulante, aquela é uma professora de 2º, 3º ano, que estava ampliando o acervo sobre contos de fada, na época, para trabalhar com a turma dela. Aqui, a professora se apropria de uma leitura feita na sala de leitura para criar uma peça de teatro, para criar um livro com os alunos, a partir daquilo que foi proposto pela sala de leitura. Então, essa articulação, ela é muito importante. As professoras reconhecem, elas falam, eu não tinha o hábito de ler antes. E com as ações da sala de leitura, elas começam também a se tornar leitoras, né? Então, as professoras, uma coisa muito importante, né, que o Edmir Perrotti até falou, e a gente já tinha visto na minha tese, é que mais do que um coração da escola, né, mais do que ser central, a biblioteca pode ser essa teia, essa rede de dar acesso ao livro, mas de ouvir também de lá, de ter essa coisa mais trocada, né? Aqui, mais uma vez, a professora diz, né, a leitura é primordial na vida da pessoa e a gente tem que estar sempre buscando estratégias para poder alcançar a todos. Quer dizer, não é a professora da sala de leitura que está falando isso, é a professora de turma, né?
E essa última categoria foi interessante porque a gente viu que essas salas de leitura buscavam também não só a interlocução com os alunos e com os professores, mas também com os pais e também com interlocutores de fora da escola, que trazendo um movimento cultural para a escola, né? De maior ampliação cultural, como trazendo autores na escola, levando as crianças a eventos. Eu encontrei ontem, sexta-feira, aqui, com uma das professoras que fez parte da pesquisa, com seu grupo de alunos participando de um evento cultural, onde eles também tiveram acesso aos lançamentos, aos autores, tarará, né? E que é muito importante, porque uma coisa que o Perrotti fala é que a gente distingue, né, o leitor das elites dos leitores de massa pelo circuito de trocas que uns têm e outros têm menos. Então, aquele que está na elite, ele tem mais possibilidade de trocar com os autores, de conhecer os autores, de comprar livros, de saber como se edita um livro, enquanto que os leitores de massa nem sempre têm isso, a não ser que a escola, né, abra esse espaço, e por isso é tão importante, né, esse espaço. Aí eu trouxe algumas fotos aqui também, autores conversando com as crianças, né, aqui eventos que a própria escola organiza, como uma bieninha, né, ali também, então, é o evento, a professora que se apropriou também das práticas das professoras de sala de leitura para criar livros com seus alunos e expor num evento maior, que eles chamam de bieninha, no caso aqui, né? Então, essa ampliação cultural foi um dos dados mais importantes da pesquisa, que eu estou acabando aqui, né? Foram muitas as conclusões, que eu não vou falar uma por uma delas, mas que eu quero levar... o trabalho em rede, a reflexividade das professoras, quanto aquilo que elas fazem, como elas pensam sobre aquilo, né? Toda a questão dos espaços, dos acervos que eu já falei, né? Como se constitui um acervo, como mobiliza esse espaço, como movimenta esse espaço, né? As práticas de leitura literária, de mediação, que devem se abrir para a interlocução com os leitores, para que eles pensem e sintam a partir daquilo que eles ouçam, né? Que não seja uma coisa didatizante, né, no mau sentido da palavra didatizante, né? E aqui, só para a gente terminar mesmo, eu acho que a pesquisa evidenciou a importância política da sala de leitura como uma instância, né, de mediação e apropriação cultural, né? Uma instância constituída para dar forma objetiva ao direito à cultura letrada, tanto se fala desse direito à cultura letrada, né, que é prometido por todos, mas não cumprido pela modernidade. Quando uma escola, né, procura fazer isso, né, ela está possibilitando essas trocas, está possibilitando essa chegada, essa apropriação da cultura letrada, da qual todos nós compartilhamos, né? E as classes menos favorecidas geralmente são excluídas desse processo. Então, uma sala de leitura, uma biblioteca escolar de uma escola pública, ela tem isso como função, né? E deve ter essa clareza de ampliar esses circuitos de trocas simbólicas e de não inserir, porque o aluno, a criança já está inserida na cultura letrada, mas de ampliar essa inserção. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Outra coisa, que a sala de leitura não pode ser uma instância isolada, ela tem que estar em rede, conversando com o projeto pedagógico da escola, deve andar junto com ela, e isso faz com que esses projetos se desenvolvam e se articulem. E aí, essa função, né, que a gente viu da escola pública, que se quer, né, republicana e democrática, ela deve cumprir essa função de ampliar culturalmente, não só seus alunos, mas sua comunidade escolar. E a gente viu que um projeto que é bem articulado pode contribuir para isso. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Fui bem rápida. Deixar umas fotos aqui para vocês de alguns momentos que eu tive o privilégio de ver. Então, a gente vai abrir daqui a pouco para discussão, né? Porque a gente está com o tempo, nosso tempo é 1 hora só, né? A gente já passou aí bastante. Mas é importante reiterar que a gente está aqui num salão, né? Em que o município está presente. E esse salão existe também muito em função da Secretaria Municipal de Educação, né? Os professores estão vindo ao salão fazer compras dos livros, né? E é importante que a gente discuta esse lugar, né? Essa pesquisa da Sônia, ela teve esse objetivo. A gente quis investigar as salas de leitura do município que funcionam. Esse é um projeto que o município tem há mais de 30 anos. Há uma continuidade nesse projeto, mas nós sabemos o quanto é difícil
desse projeto ser, de fato, esse espaço articulador e esse espaço promotor da cultura no sentido amplo, né? Sabemos que a gente está vivendo um momento de muito retrocesso em relação a essa visão do que faz a literatura com o sujeito e o que o sujeito pode fazer com a literatura, né? A gente acaba encarcerando muito a literatura ao processo muito restrito, de uma escolarização restrita, a alfabetização, né? As letras, aí a gente mal contou a história, já vai, em vez de discutir, né, essa discussão mesmo que ela pulou do Barba Azul, né, é uma discussão muito interessante. As crianças trazem uma série de coisas da vida delas. Então, quando a gente reduz esse espaço de discussão daquilo que a literatura pode provocar, a gente reduz também essa possibilidade das crianças pensarem a si mesmas, pensarem a sociedade em que elas vivem, pensarem o outro. Então, se a gente quer pessoas pensantes, a gente precisa valorizar a literatura. E é por isso que a gente vai passar agora, então, para a Vanessa, que fez a pesquisa dela no Colégio Pedro II, que a gente entende que o Colégio Pedro II é um colégio que tem valorizado a literatura, né? Aliás, na sua história, né? A história de 180 anos do Colégio Pedro II, né? Ou mais, um pouquinho mais até, né? O Pedro II ele tem aula de literatura, né? Como tem aula de arte, como tem aula de educação física, tem aula de literatura. E, além disso, as crianças têm também a biblioteca e vão. Então, a Vanessa vai falar um pouco da pesquisa dela, que foi nesse lugar, que também tem suas questões. A gente também não vai falar, né, Vanessa? Isso. A gente sabe que tem muito que produzir, muito que construir. Né? Mas, então, é esse diálogo aí das escolas públicas, uma federal e as outras municipais, que a gente pode estar trazendo para a política pública, política educacional, né? Isso mesmo. Então, eu queria dizer assim, primeiro que estou muito feliz de estar aqui. É de verdade uma grande honra poder participar do salão. Eu venho ao salão desde que eu tenho 6 anos de idade, por meio do Colégio Pedro II, que eu também tenho o orgulho de ser ex-aluna. E hoje eu trago as crianças, trago as colegas de trabalho, não é? Nós compomos uma equipe de literatura. E está aqui junto com a minha orientadora, a Patrícia. Mesmo que a tese tenha acabado, a orientadora não vira ex, ela é orientadora. Está junto com a Sônia, que eu venho acompanhando a trajetória há muito tempo. E com a colega Nazaré Saluto, né, que tanto nos ajuda nas reflexões sobre a infância com a literatura. Então, desde 2013 que eu entrei na história do doutorado, fui pesquisar como são as aulas de literatura do Colégio Pedro II, já que elas existem há 30 anos. Né? Só lembrando que como elas são para as crianças do primeiro segmento, né? A gente está falando do primeiro segmento, de primeira a quarta, porque claro que a gente sabe que a aula de literatura tem para os maiores. No ensino médio ela já tem há muitos anos, né? Então, quando eu cheguei ao colégio na função de pesquisadora, né? Eu fiquei junto ao grupo, porque tem uma equipe que é só de professora de literatura, composta por 3 pessoas, uma coordenadora e 2 professoras, né? Todas elas assumem turmas. Existe uma proposta curricular desde 1984. E por que eu estou aqui? Porque essas aulas de literatura têm a ver com a questão da biblioteca escolar, né? Bem, então a aula de literatura nasceu de uma necessidade das professoras de língua portuguesa, ciências sociais, matemática, né? A professora que dá aula de tudo, terem tempo para se planejar para as aulas futuras. Então, as professoras que não pertenciam a essas equipes iam até as bibliotecas, bota aspa, na década lá de 80, ler um livro para as crianças, enquanto as outras professoras estudavam e pensavam as suas próximas aulas, né? Acontece que isso não está escrito na proposta curricular. Eu começo falando assim porque isso é um dado relevante. Já que nasceu na biblioteca, por que na proposta curricular inicial não diz que estava lá dentro, né? Então, as professoras de literatura
né, elas davam aulas, ora nas bibliotecas, quando tinha, ou era sala de leitura, ora nas próprias salas de aula comuns, né? Bem, esse movimento causou muito desconforto nessas professoras de biblioteca, que é assim que elas ficaram sendo chamadas. E aí elas lutaram para ter o que se chamava sala ambiente, né? Então, lutaram para que houvesse uma sala de literatura, assim como tinha uma sala de artes, de educação física, de música. E esse foi um espaço conquistado, né? E, paralelo a isso, tinha a sala de leitura ou biblioteca, totalmente à parte das aulas. Depois que a sala ambiente foi conquistada, essas aulas de biblioteca aconteciam dentro das aulas das salas de literatura e ficaram com o nome de aula de literatura, né? Atualmente, essa é a equipe que compõe, né? Eu coordeno o trabalho de literatura. Do meu lado direito é a nossa estagiária da biblioteca de ensino médio. Do meu lado esquerdo, né, ali. Do meu lado direito é a nova professora de literatura, Lília. Do outro lado, de braço cruzado, é a Tereza, professora de literatura também. Ao lado dela, a Sheila, que é uma assistente de alunos que trabalha na biblioteca há 4 anos. E ao lado direito dela, a Carla, que é auxiliar de biblioteca. Então, eu apresento assim para vocês a equipe, porque a gente está tentando a integração da equipe de literatura com a da biblioteca, já que a coordenação pedagógica de literatura inclui a responsabilidade pelo trabalho pedagógico da biblioteca. Pesquisando, o que eu pude descobrir? Primeiro, que as aulas de literatura não tinham nenhuma articulação com a biblioteca, nem enquanto espaço, nem com relação aos livros, nem com relação à equipe que lá trabalhava. Os livros que eram usados eram todos da sala de literatura. Ninguém ia lá, praticamente. As crianças é que iam na hora do recreio. E essa equipe da biblioteca não conversava com a equipe de literatura, a não ser a coordenadora que ia lá um pouquinho conversar para ver se estava tudo mais ou menos no lugar, funcionando, né? Então, esse foi um primeiro ponto que chamou extremamente a atenção na pesquisa e que eu fui compartilhando com as professoras, né, com a equipe, essa polêmica, que é uma questão importante de ser ao menos dita, né? O que elas iriam fazer com isso, eu já não poderia cuidar muito, já que eu estava na função de pesquisadora no momento. E aí, então, começamos um movimento que foi o seguinte: uma das pessoas da equipe saiu e ficou integralmente na biblioteca, para poder montar um projeto que articulasse a biblioteca com as demais professoras e, principalmente, com as aulas de literatura, e ainda que se pensasse esse acervo, porque os livros estavam todos em ordem alfabética, alguns com uma indicação se era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ou quinto ano, um acervo bastante questionável, né? Eu estou dando esse dado de realidade com a permissão da equipe, de tudo, porque eu também queria dizer que, nesse caso, já que tem essa coisa famosa do Pedro II ser a referência, né? Eu quero dizer que nisso, no nosso campus, nós não somos referência, estamos construindo e reconstruindo essa história, né? Porque quem vai trabalhar na biblioteca, como acontece nas demais bibliotecas brasileiras, é quem é problemático, que não está dando certo em nenhum setor, é quem tem problema de saúde crônico, não é? É quem, assim, tem algum problema com alguma autoridade, não autoridade pune botando, né, dentro da biblioteca. Assim, são pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com o livro. Então, elas me colocaram nessa função. Eu passei 2017 inteira dentro da biblioteca. Aí mudamos bastante o acervo, estamos tentando mudar a maneira de organizar, né? E a gente está fazendo algumas viradas importantes. Então, como que a biblioteca escolar se articula com essas aulas de literatura? Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu queria ouvir um pouco como é que é isso aí, onde vocês estão, né? Troca mesmo. E ainda trocar com a Sônia no que se refere à concepção dessa biblioteca. Então, a gente primeiro fez um esforço de pensar assim, o que é biblioteca para a gente? Porque, para os servidores sem relação com o livro, a biblioteca é um lugar de manter tudo arrumado, guardado, só abre na hora do recreio. Para quê? Para desafogar um pouco o pátio, porque as crianças correm enlouquecidamente, né? E aquelas crianças que queriam um espaço um pouco mais leve, mais tranquilo, lá encontravam um lugar de calma. Então, elas iam para desenhar.
Acabou, nada mais. Alguns empréstimos eventuais. Então, a gente entendeu que a escola, né, ela é um centro difusor, democrático, de linguagem, de memória, de construção de mundo. Eu fico repetindo igual uma maluca essas coisas na escola, a cada reunião pedagógica que eu participo, a cada reunião que a gente faz com a equipe da biblioteca, para poder ir entendendo o que significa cada palavra dessa e como a gente materializa isso, né? Então, nos dividimos, nos apoiamos em 4 eixos para tentar dar corpo a essa concepção. Tá? Primeiro, a formação docente. Então, mensalmente, a gente promove um encontro com professores. O Pedro II, depois que a gente virou Instituto Federal, tem uma porção de mestre, doutor, especialista, é uma porção de gente que não para nunca de estudar. Né? E essas pessoas vão à escola, pesquisam sobre a escola e ninguém sabe sobre o que elas pesquisaram. A escola libera para licença e ninguém sabe o que elas pesquisaram. A escola continua remunerando para elas estarem estudando e ninguém sabe que retorno tem tudo aquilo que elas pensam e estudam sobre a escola. Então, eu vou coletando quem são essas pessoas e vou pedindo que elas venham até a biblioteca, junto com os professores, para dizer o que é que elas descobriram, por que elas pesquisaram aquelas coisas. Né? Um outro eixo é o da pesquisa. Pesquisa escolar, né? Mesmo que eu estou falando, e também pesquisa acadêmica. E aí a gente faz assim, quais são os projetos que estão em andamento, e a gente chama as pessoas na escola que são reconhecidas por serem sabedoras de tais assuntos, que têm articulação com o projeto. E eu chamei isso de conversa com especialistas. Eles vão conversar com as turmas, com as crianças, sobre determinado assunto. Né? Bem, espaço cultural é um outro eixo. Então, a biblioteca também é um lugar, né, de democratizar a cultura, seja ela da elite ou das classes menos favorecidas. Então, a gente tem mensalmente uma exposição que é montada e cuja visita guiada é realizada pela equipe da biblioteca. E, durante os recreios, as professoras de literatura, a gente entende que não tem que ter um professor de biblioteca ou sala de leitura. É a professora de literatura que deve ser a protagonista desse processo. Né? Não tem por que eu ter uma professora de literatura, uma professora de língua portuguesa, uma professora de sala de leitura. Na minha concepção, isso é demais da conta. Então, a professora de literatura, com sua carga horária que ela recebe, na hora do recreio, ela realiza diferentes atividades com as crianças. Né? Então, a gente separa, cada semana do mês, a gente dedica a a gente dá um enfoque diferente, né? Mas o fato é que elas estão ali, dentro com as crianças no recreio. Bem, e o eixo formação do leitor literário é o eixo que dá mais polêmica e trabalho, porque a gente tem uma equipe de literatura e uma equipe de língua portuguesa. A gente tem 2 coordenações, 2 tipos de professores distintos. Né? Então, como é que a gente se organiza nisso? Bem, deixa eu passar aqui um pouquinho, que estou fechando já. Aponta para onde? Essas são algumas poucas imagens, fotografias da biblioteca. Então, esse espaço a gente ainda está cuidando. Né? Vejam, aquelas 2 estantes enormes ali não tem nada a ver, porque quem manda o mobiliário para a gente é o pessoal que tem a biblioteca do Pedrão, do ensino médio. Então, é uma outra lógica de pensar esse espaço. Né? Essas daí foi uma das poucas coisas que a gente conseguiu mais articulado, né, com esse público infanto-juvenil que nós acolhemos. Bem, aqui desculpa, eu não tive como aumentar mais que isso para caber no slide. Então, o pessoal dizia assim, a literatura não se integra com a língua portuguesa, porque tem uma coisa antiga de que a literatura era para dar aula de redação e ensinar as crianças a ficarem mais fluentes na leitura, ser o apoio para a aula de língua portuguesa. E aí o grupo de literatura diz, não, tem uma especificidade no nosso trabalho, não é? E que a gente precisa garantir. Então, como que a gente está arranjando essa integração? Via sessões da biblioteca. Né? Então, uma vez por semana, todas as turmas vão, com seus professores de língua portuguesa, os professores regentes, assim que a gente chama, fazer o projeto chamado Alque Legal. Então, eles vão para lá, a professora vai nas sessões ou de coleção ou de novelas,
ou de clássicos, que são livros mais extensos ou que exigem uma regularidade, assim, com relação ao tempo mais próxima de leitura. Começa o encontro fazendo essa leitura com as crianças, conversa sobre as leituras que eles pegaram emprestados, e aí as perguntas que suscitam essa conversa, a gente está usando como base um autor que eu queria dizer aqui, porque ele é pouco conhecido, chama-se Aidan Chambers. É um livro que está em espanhol chamado Dime, D-I-M-E. Ele traz perguntas muito bonitas, muito interessantes, que vão além do se gostou ou não gostou, se recomenda ou se não recomenda, né, o livro. Então, a gente coloca, a cada 15 dias, a gente troca as perguntas. E essas perguntas já ficam lá para suscitar uma boa conversa sobre os livros que as crianças levaram emprestados. E elas terminam o encontro permitindo que as crianças livremente peguem livros na biblioteca. Isso nem sempre foi assim. O professor pegava uma caixinha, antigamente, levava para a sua sala, ele mesmo que anotava os livros que as crianças pegavam e fazia o que queria com relação a essas leituras, né? Então, hoje, esse projeto ficou dentro da biblioteca, porque antes a gente tinha o quê? A biblioteca de cada sala, a biblioteca da sala de literatura e a própria biblioteca. Então, eram acervos completamente espalhados pela escola, né? Então, a gente centralizou os acervos agora dentro da biblioteca e estamos chamando esses professores para dentro. É uma luta, não é consenso, eu estou contando assim, bonito, arrumado, mas não é assim. Tem professor que chega nos últimos 15 minutos do tempo só para realizar o empréstimo, tem professor que faz essa sequência de leitura do livro, conversa sobre o empréstimo e o próprio empréstimo, e tem professor que não vai. A gente fez chamar no canto e dizer, olha, muito importante, né? Paralelo a isso, nas aulas de literatura, como que a gente faz? O nosso primeiro tempo de aula sempre envolve um momento de leitura e de conversa sobre essa leitura. E a gente finaliza a aula com uma criação artística. Então, o primeiro tempo de aula de literatura acontece dentro da biblioteca, e o último tempo, que são 2 tempos semanais, a gente vai para a tal da sala ambiente. Esse é o caminho do meio. Mas o certo, que é onde eu estou querendo chegar, é que toda aula de literatura aconteça dentro da biblioteca, do início ao fim. Mas isso também não é um consenso, tá certo? Eu estou dizendo para vocês o que é a intenção e o que é a realidade para vocês falarem aí depois na hora do debate, tá? Estou finalizando. Então, pelas sessões da biblioteca que a gente está buscando uma integração das áreas de língua portuguesa e literatura, tá? Então, os professores de língua portuguesa, né, se detêm mais nas sessões de novelas, clássicos e das coleções, seguindo essa tríade: leitura, conversa sobre os livros emprestados e os empréstimos. E quem dá baixa no empréstimo é o profissional da biblioteca, não é o professor com a listinha, como era o que acontecia antes, né? Bem, enquanto que nas aulas de literatura nós ficamos com as demais sessões, que a gente chamou de poesia, imagem, medo e suspense, conto, cultura popular brasileira, contos e mitos de outras culturas, contos de fadas, fábulas, teatro, crônica e histórias em quadrinhos. Não estou querendo dizer com isso que o professor de língua portuguesa não vá nessas outras sessões. Não é isso. Mas é que nós temos uma sequência de trabalho, então nós vamos ficar mais inteiras nessas sessões, né? Bem, e aí nas nossas aulas de literatura a gente segue essa tríade: ler, dizer-se, criar. É uma tríade que nem sempre acaba nos 2 tempos de aula, nos 90 minutos, né? Nem sempre, estou fechando. Mas ela pretende dar conta disso. E o eixo da pesquisa escolar fica dedicado mais à seção de livros informativos para crianças e jovens, é assim que a gente dá nome. E esse é um eixo muito pouco explorado, por incrível que pareça. Eu achei que os professores iam entrar de cabeça ali, né? Mas não. Bem, então, esse é um trabalho que está muito inicial, muito em construção. As pessoas ainda estão entendendo a importância e a potência da biblioteca dentro da escola. Estamos em 2018, num colégio de referência, que todo mundo tem as melhores condições de trabalho no momento. Nós temos isso, não é mentira da minha parte. Nós temos as salas, nós temos os materiais, nós recebemos direitinho. Entende? A gente tem os livros, mas existe uma questão que é da formação. Então, a gente está num cadinho agora formativo, de sentar, conversar e dizer o que é que a gente está entendendo sobre a biblioteca, né? Bem, aí, Soninha, queria te ouvir depois, tá? Bom, a gente vai fazer aqui
passar a palavra. Obrigada, Vanessa. E eu queria, assim, é importante a gente ter colocado também em questão, que a Vanessa ela não falou, mas muitas dessas reflexões foi a partir das considerações finais da pesquisa dela de doutorado que ela vai chegar a algumas dessas conclusões e algumas dessas ações, né, neste lugar que ela passou a ocupar, né, no campus do Maitá, onde ela está atuando, né? Então, como é que também a gente articula a pesquisa? Como que uma pesquisa que seria gestada inicialmente na universidade, como ela vai trazendo repercussões, né, para o cotidiano? Quer dizer, como que a gente está interessado numa pesquisa que seja capaz de provocar reflexões e alterações, e mudanças e transformações, né? Ainda que isso não seja tão fácil e tão linear, né? No caso da Sônia, a gente está dizendo, olha, é possível, né? Existem escolas que fazem. Por que essas escolas fazem e outras não fazem? O que a gente poderia estar trabalhando junto às instâncias públicas, no caso da secretaria, para que a gente favorecesse o fazer, né? Pode dar certo? Pode. Tem escolas que fazem a diferença? Tem. Sempre a gente diz, o município do Rio tem as melhores experiências e também as piores. 1000 e tantas escolas, como é que a gente poderia ser diferente, né? Mas a gente precisa valorizar o que dá certo. Vamos passar, então, aí vocês ficam, né? Eu acho que aqui tem alguns professores, estou vendo que tem a Jenny, que é a professora de sala de leitura também, né? E aqui, não sei, outros tantos que são de sala de leitura, que a gente poderia estar fazendo aqui um debate, já que temos a possibilidade de trocar, né? Não sei, alguém gostaria de fazer algum comentário? O microfone é necessário porque está sendo transmitido, então não dá para eu escutar, para quem está lá na... Eu fico muito feliz com sua fala, porque nós estamos, enquanto brasileiros, assim, tão grávidos de más notícias, e a gente vem com uma boa notícia de uma cidade chamada Parnamirim, que significa Rio Pequeno. Isso. Eu acho que o fato também, só o fato de nós estarmos aqui em 4 pessoas participando da formação, nós não viemos apenas receber o prêmio, a gente veio participar da formação e então incorporar mais ainda o nosso projeto que se chama Rio de Leitura. Na verdade, chama-se Parnamirim, um rio que flui para o mar da leitura, porque a cidade de Parnamirim, na etimologia da palavra, significa rio pequeno. Então, desde 2010, nós temos um projeto. O professor de literatura que você chama, nós chamamos mediador de leitura. Ele está lotado na biblioteca escolar, não porque tem um problema de saúde, mas ele deveria ser, e muitas vezes é, o melhor professor da escola. O professor mais leitor. Nós temos uma legislação municipal que garante isso. Então, nós temos em todas as escolas do município, a secretária de Educação está aqui, minha amiga de trabalho, assessora lá técnica da Secretaria de Educação. Em todas as escolas, em parte nós já cumprimos a Lei 2.244, nós temos uma biblioteca escolar. Todas as escolas. E para cada escola, para cada biblioteca, um professor mediador de leitura, de fato leitor. Então, ele ama tanto a leitura que ele traz escritores para essa escola, faz intercâmbios com outras bibliotecas. Temos o prazer de muitos dos escritores que estarem aqui já foram na nossa cidade, pequena cidade. André Neves, o Volney, Roger, enfim, e tantos outros. Então, a gente tem um menino de uma cidade muito pequena, muito simples, mas que já conhecem gigantes da literatura. Enfim, eu acho que isso nos dá esperança, né, da gente construir um Brasil melhor, mais democrático. Eu sempre lembro das palavras de Ana Maria Machado, quando ela foi lá, ela disse: uma democracia não é digna deste nome se não proporcionar a todos o direito à leitura literária. Então, que bom, fico feliz com sua palestra. Parabéns.
Sim, essa biblioteca, ela tem uma programação, todos os alunos do primeiro até educação de jovens e adultos, porque as bibliotecas também funcionam no turno noturno, essas crianças vão todos os dias. E aí aquilo que você falou lá, ler, criar-se e ler, dizer-se e criar. É mais ou menos o que a gente faz a leitura, é uma luta, não é fácil, porque os próprios coordenadores pedagógicos dizem assim, mas e depois da leitura vai fazer o quê? Não tem pintura, não. Os gestores que chegam perguntam, né? Mas e aí, a gente precisando tanto de alfabetização, de reforço escolar, vocês vão ler? Como que ler precisasse, fosse um verbo transitivo, né? Precisasse do complemento. Ler é verbo intransitivo, o poeta já disse, né? Então, ler basta. Aliás, ler é uma atividade dificílima, né? Muito complexa aqui. E a gente hoje, por exemplo, faz leitura para crianças do nível 1 e elas ficam sentadas, ouvindo. A gente vê que há comportamentos leitores já sólidos, solidificados. Enfim, nós estamos felizes em estar aqui. A gente que agradece poder ter esse depoimento, né? Dessa compreensão da leitura, né? Maria Emília Lopes é uma autora, é uma professora também argentina. Ela vai dizer que a idade do leitor não tenha nada a ver com biológico, e sim com cultural. Então, nós podemos ter leitores desde muito pequenininhos, e não é porque ele está decifrando, né, no sentido do estrito sensu, né? Bom, temos ainda 5 minutinhos. Alguém mais gostaria de fazer? Eu queria completar a sua fala, que todo livro literário alfabetiza. Já dizia Bartolomeu, né? Então não precisa fazer desenho, não tem que desenhar depois. Pode até desenhar, né? Mas uma pergunta aí, então, para as duas. No caso da Soninha, se ela deseja fazer, então, agora o pós-doutorado nas escolas que não tem essa questão, o que não deu certo para as escolas, né? Que você trabalhou, o seu corpus foi a partir de escolas que têm salas de leitura que funcionam, né? Que dinamizam o espaço, né? Então, como é que ficariam essas escolas problemáticas, vamos dizer assim, né? E no caso da Vanessa, que para mim foi uma grande surpresa, porque a gente tem o Colégio Pedro II como referência, né? Na área de literatura, a gente sempre vê o Colégio Pedro II aqui no salão, junto com a SME. Você falou no final sobre a formação do professor, né? Porque a gente sempre coloca a literatura, a expansão da leitura, muito nas mãos do professor de língua portuguesa, quando não deve ser. Né? A função do incentivo é de todos. Então, estou imaginando a sua luta, né? A luta desse grupo que está com você, que é a luta de todos nós, né? A literatura ela tem que estar em casa, tem que ser política pública. Então, queria que você contasse um pouquinho nos bastidores aí, né? Aí vai para as duas. Aí. Bom, Jenny, eu devo fazer um pós-doutorado. Não sei se o que eu vou discutir no pós-doutorado, mas tenho intenção de fazer ainda. Vamos ver se eu vou ter fôlego. Agora... eu acho assim, Jenny, eu acho que quando a gente foi ver o que acontecia, eu acho que de alguma maneira a gente já está mostrando, né, pelo que a gente elencou de categorias, as análises que a gente fez, que a gente pôde fazer, mostrando um pouco alguns caminhos, né, que são possíveis de serem recontextualizados, né, reconstruídos em outros contextos que ainda não acontecem, né? A dimensão política, né, aí tem a ver com a sua fala também, quer dizer, é um projeto que está articulado, né, com a política pública, né, primeiro com a política da própria escola, né, um projeto político pedagógico, mas com essa política maior, né, que faz com que esse trabalho exista, né? Então eu acho que isso é uma dimensão política que precisa avançar.
pensar aqui no Rio de Janeiro, claro, né, para ser mais homogênea, coisa que ainda não é, por várias questões, mas a pesquisa apontou isso, né? E outras dimensões que a gente pôde analisar ali na questão do sujeito que está ali, o professor que está ali naquele espaço, mediador, ou professor, ou bibliotecário, que seja, que está naquele espaço, né? Características que ele deve ter, ser leitor, né? Mas ser leitor, entender que lugar é aquele, mais do que ser leitor, que lugar é aquele, o que é que eu faço com isso, né? Qual é a potência desse lugar? Na medida que esse mediador, professor, compreende que esse espaço tem essa potência, né, de fomentar a leitura em outras pessoas, né, nos alunos. E o que isso significa? O que significa fomentar a leitura também? Né? O que significa democratizar a leitura? Esse professor tem que ter consciência disso. Então, acho que quando a gente mostra essas possibilidades práticas também, de acervo, mostra que ler literatura aí a Vanessa fala das perguntas, né? Quer dizer, a gente lê para conversar com o que a gente lê para conversar com a gente mesmo, a gente lê para conversar com o outro, a gente lê para pensar o mundo, né? Então, quer dizer, o professor que tem essa dimensão, né, e que entende que a criança também tem voz para se colocar, que ela também pode ser essa promotora, né? A gente já está dizendo com isso para aqueles que talvez não consigam fazer, né? Então, um pouco isso para eu te responder, passar para a Vanessa, porque o nosso está acabando aqui, senão ela não fala. Então, tá? O que acontece? Eu acho que o Pedro II é referência na literatura no que se refere à questão de ter uma disciplina com uma proposta curricular, não é? Porque a lei diz que deve haver um trabalho com a literatura. Mas eu acho que muda a força desse trabalho quando tem uma proposta curricular. Porque se não tem nenhum caminho, assim, que itinerário de leituras deve estar previsto? Que itinerários de eventos literários? Que saberes literários são esses? Que reflexões a gente quer provocar nas crianças? Tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Nos países de primeiro mundo, as propostas curriculares de literatura já estão escritas, ainda que tenham questões a serem debatidas já há algum tempo. A escritora acadêmica Martina Fittipaldi, que está na Universidade de Barcelona, fez um estudo muito aprofundado, é a tese de doutorado dela, em que ela analisa propostas curriculares de 7 países considerados, né, bem avançados na questão da formação dos leitores de literatura. Então, isso vale a pena olhar a tese dela, né? Eu acho que esse é um passo que o Brasil precisa dar. Estou acabando, Bia. No que se refere... Não, estou assim. No que se refere assim, à questão da formação, que a professora disse, eu acho que a gente está descobrindo, tentando dar centralidade à biblioteca no campus Humaitá 1, e eu preciso deixar isso localizado, porque o Pedro II tem outros campos, certo? Cujos trabalhos são diferentes, para melhor, para pior, para o que for, são diferentes. Então, no campus Humaitá 1, o que é que a gente está detectando? São professores com pouca relação com a biblioteca. Essa é a primeira questão. Se eles são leitores ou não, isso é outra coisa. Né? Porque nós temos profissionais com uma competência técnica muito elevada, contudo, qual a relação que eles têm com a literatura e com a biblioteca? Aí é um furdúncio, porque eu vou ter professor que vai me pedir 2 tempos de biblioteca e tem professor que vai pedir para não ir, porque ele tem muito conteúdo para dar, e a prova está chegando. Então, isso está me dizendo o que é que ele pensa sobre a biblioteca, sobre o texto literário e sobre o peso que tem a prova na formação do aluno dele. Né? Então, eu estou entrando nas reuniões pedagógicas de cada equipe, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano, para ir acompanhando o trabalho da biblioteca e ir dizendo. Né? Então, uma coisa, para fechar, importante, que é o Salão do Livro. Consegui que a equipe de biblioteca e literatura viesse ao Salão do Livro na última quarta-feira, que era só para os professores. E, pasmem, foi a primeira vez que toda aquela equipe que eu mostrei naquela fotografia veio ao Salão do Livro. Isso é muito grave. Né? Bem, elas estão tão encantadas com o que é o Salão do Livro, que a cada vinda no passeio, que elas estão vindo, elas estão... Vanessa, temos que preparar as turmas. Aí trazem os livros que estão programados no roteiro que a gente montou com as crianças. Estão comprando esses livros. E isso está reverberando nos professores de língua portuguesa que estão vindo junto conosco. Né? Então, essa questão formativa, eu estou assim, tentando pegar esses cometas bons que passam. Então, agora vem o salão, aí na próxima reunião pedagógica eu trago mais um conceito para conversar com eles, faço rodas de leitura dos livros com os professores,
Eu vou indo aos pouquinhos, né? É porque tem que ter dinheiro para pagar a Sônia às vezes. E aí que o buraco fica difícil, né? Bem, então é isso que eu queria compartilhar. Quero agradecer muitíssimo, tá? Lembrando também, assim, como eu sou votante da Fundação, os livros, como votante, já circularam também no Pedro II, porque a gente é votante, a gente recebe os livros, mas a gente faz esses livros também circularem. Então, eu estou aqui com a Marisa para dizer o seguinte: a gente precisa, os altamente, né? A Vanessa levou os altamente, e aí a gente pôde também lá fazer com os professores essa leitura. Então, a gente está aí também nessa parceria, podendo fazer esses livros circularem e a gente ganhar aí mais adeptos da literatura, e a Fundação aí, de parabéns também, podendo estar nessa parceria. Então, muito obrigada. Obrigada, gente. Agora vai para o próximo encontro paralelo. Obrigada.